Mário Garcia Kikoffel é graduado em Educação Física e pós-graduado em Treinamento Desportivo. Foi personal trainer e hoje é professor de Educação Física, treinador de atletismo, membro do Conselho Técnico Consultivo da Federação Gaúcha de Atletismo, conselheiro municipal de Desporto de Novo Hamburgo, coordenador técnico do Departamento de Atletismo da INH, coordenador do Programa Social de Corrida pela Cidadania e coordenador de esportes da INH. Como treinador, conquistou inúmeros títulos estaduais e medalhas. Boa noite para todos. Está entrando no ar mais um Esporte na TV, aqui pela Vale TV. Com muito prazer, eu tenho como convidado o meu amigo, meu colega de profissão, que já trabalhou muitos e muitos anos comigo na INH, meu atleta também, professor, coordenador da área de esportes da INH, professor Mário Kikoffel. Seja bem-vindo, Mário. Boa noite, obrigado pelo convite, Cláudio. Espero que a gente consiga ter um bom papo aí sobre esporte. Beleza. O Mário já foi citado em vários programas e principalmente no dessa semana a gente teve a presença da árbitra, da Luciana, que acompanhou o Mário já na época de atleta ainda, pegou o Mário atleta, pegou o Mário iniciando, estagiário e agora em todas as competições praticamente onde ele vai, ela também está junto na parte de provas de campo. Então, hoje, a gente quer aprofundar um pouco mais essa questão, porque o Mário, queira ou não queira, hoje a INH, mais do que nunca, é referência no atletismo estadual, se já não nacional. E, para isso, vamos iniciar com o Mário Corredor. O Mário Corredor, eu vou dizer, até abro aqui no programa, uma das primeiras coisas que o Darcy me disse, vê se tu consegue convencer o Mário a correr prova na Olimpíada. E foi porque ele era um talento. E daí foi metade de um ano conversando o Mário para chegar nas classificatórias e pimba! Fez um dos melhores tempos e classificou o 4x4. Como é que era o Mário atleta, Mário esportista? Bom, sempre fui, de fato, e sou até hoje um esportista, né? Gosto de jogar basquete, vôlei, hoje pedalo de bicicleta, assim era na minha época, eu gostava de fazer de tudo, né? E talvez aí tenha sido minha grande falha, né? Eu gostava de jogar futebol, basquete, participar da equipe de vôlei, o atletismo, né? Então eu nunca realmente consegui me dedicar exclusivamente a algum esporte. Talvez aí tenha sido a minha falha. Né? Talvez se eu tivesse me dedicado a um ou ao outro, talvez teria tido um rendimento superior. Mas sempre gostei, sempre aceitei todos os convites. Isso é verdade. E até assim, só para ajudar vocês, eu tenho uma memória da prova de 96, 4x4. A INH largou na raia 8. Tá? Nós tínhamos o oitavo tempo. Rio do Sul. Isso, Rio do Sul, obrigado. Rio do Sul. O Mário disparou e entregou em primeiro. Uma baita prova. Bem na frente. Bem na frente, bem na frente. Só que a nossa equipe tinha um oitavo tempo para poder estar naquela raia. Para o pessoal que não entende o atletismo, é dividido por raias. Quanto mais aberta, mais para fora, são os que têm menos tempo, têm piores tempos. Quanto mais centralizadas, são os melhores. Então, o Mário foi e entregou em primeiro lugar. Mas chegamos perto, terminamos em quinto, mas foi uma prova sensacional e que me motivou muito, dentro de toda a jornada de graduação do Mário, a fazer com que ele fosse focar para o atletismo, porque ele tinha isso natural. Como é que foi esse período? Porque tu fizeste a faculdade na Fevale e depois fizeste uma pós-graduação também na Gama Filho, como eu. Exatamente. Na verdade, não era meu grande objetivo trabalhar com atletismo, né? Naquela época de estudante na Fevale, curso de Educação Física. Eu pretendia trabalhar com personal trainer, coisa de academia, né? E hoje trabalho numa área que é a área de educação, né? Educação física escolar, mas também com treinamento, que é uma coisa que eu gosto. Na verdade, na minha caminhada como estagiário, assim como ainda estudante do curso de Educação Física, eu trabalhei em todas as áreas, praticamente todas as áreas. Foi educação infantil, com projeto de férias, com projeto de tênis, preparação física para o punhobol, preparação física para o tênis. E aí o atletismo acabou meio que chegando por acaso, né, Cláudio? A partir de um convite teu, na verdade,
Tu, na época, coordenador da INH na parte de esportes, me fez o convite, né? Na verdade, eu fui para a INH para fazer meu estágio obrigatório do curso de Educação Física, e nesse meio tempo já me convidou para também começar um trabalho no atletismo, né? Lá em 2004. Isso, foi em 2004 quando... que isso aconteceu. É, então, minha entrada aconteceu a partir de um convite teu, né? Para liderar lá a parte do atletismo lá. E de lá para cá, muita coisa aconteceu, né? Muitos resultados aconteceram, eu ganhei muita experiência também, né? Muitas portas se abriram. E aí hoje, nossa equipe hoje é um dos grandes destaques no estado, né? E até a nível nacional com alguns resultados bem expressivos. Exatamente. Até para que muitos dos espectadores, lógico, vai ter aí alunos, hoje o pessoal que frequenta a INH, mas na época que o Mário entrou, por exemplo, só ainda, tá, pessoal, antes do meu tempo de aluno, de muitos que talvez estejam vendo, não é só mais o campão que tem hoje lá. Tá? Na época que o Mário entrou, era só o campo de futebol, o salto em distância, né, Darcy? Darcy acompanha todos. Salto em distância lá no cantão, escondido, areia, a gente sempre mexendo para poder fazer funcionar. Salto em altura naquele modelo. E o Mário hoje transformou nesse modelo que é a pista da INH, que até tu pode falar um pouquinho como é que está hoje em relação à pista da INH, considerando o estado do Rio Grande do Sul. Bom, na verdade, eu não fiz nada sozinho, né? Foi coisas que eu fui trazendo ideias, né? E a partir de resultados alcançados, a coisa foi ganhando corpo, né? Então, a partir também de um diretor, do nosso diretor lá da INH também, que é um grande incentivador do esporte, diretor Seno, né? Ele nos incentiva muito e nos deu apoio para fazer toda essa transformação, digamos assim, né? E muito alavancado também com um projeto social, que a gente também trabalha, que é o Corrida pela Cidadania, né? E isso é importante tu mencionar, porque até quando começou, que escolas que eu lembro que se envolveram, isso é uma coisa que foi muito legal. Bom, na época que eu entrei, né, para trabalhar com atletismo, a estrutura era praticamente a mesma de quando eu tinha sido aluno 8 anos antes, né? A estrutura é praticamente a mesma, inclusive um material, sapatilhas, por exemplo, e eu entendia que, pô, se a gente quiser ter os mesmos resultados que a gente tinha naquela época, que eram bons a nível escolar, né? Mas a gente continua do mesmo jeito. Mas se a gente quiser ter resultados melhores, a gente precisa mudar algumas coisas, né? E daí, na época, ainda propus para ti algumas coisas, né? Em conjunto com o diretor, e a coisa foi se transformando. Em 2008, a gente criou o projeto social, né? Que daí, sim, abriu o atletismo para não alunos da escola, né? Ou seja, para alunos da rede pública de Novo Hamburgo, né? E aí sim a coisa criou corpo, porque a gente estava num acesso restrito a alunos, a pessoal, a material humano, né? Sim. Possíveis de destacar algum talento. E assim ela se ampliou muito, né? Então, a partir desse projeto social em 2008, com mais atletas disponíveis para a gente lapidar e tudo mais, acabou os resultados acontecendo naturalmente. Muita gente interessada. E aí o que acontece muito dos resultados aparecerem é tu ter alguns atletas de referência, né? Alguns atletas que destacam um pouco mais. E daí esses servem de espelhos para quem está chegando, né? Então, a partir de ter um grande destaque, ou 2 ou 3, surgem outros, né? Porque muitos sonham em alcançar aquilo que aquele está conquistando. Então, uma outra coisa que eu acho que é bom destacar, até para a comunidade toda identificar, acho que já são pelo menos 12 anos que a Olimpíada de Atletismo, no caso municipal de Novo Hamburgo, ocorre na INH e o Mário, junto com os atletas, fazem toda a coordenação e a mobilização para que haja uma participação de mais de 300, 400 alunos. Mais ou menos é isso, né, Mário? Eu acho que na época que eu entrei, a Olimpíada Escolar do município não acontecia mais. Não, tinha parado. Não sei exatamente quando que foi retomada. Daí logo, na realidade, a gente retomou oferecendo o Campeonato Municipal de Atletismo. Isso, bem lembrado. Estou fazendo o Campeonato Municipal de Atletismo. Não tinha Olimpíada aí, mas nós resolvemos fazer um Campeonato Municipal de Atletismo. Com o objetivo de fomentar a modalidade, porque não adianta. Nós vivemos no país da bola, né? Seja ela qual for, principalmente a de futebol. Então, a gente precisava apresentar o atletismo para a comunidade, né?
Coisa que a gente tinha muito internamente. Ali na NH tem essa cultura do atletismo, nas escolas da rede sinodal também. Então a gente precisava fomentar isso. Então a gente criou o campeonato municipal. Eu acho que ficou uns 2 ou 3 anos, acho que 3 anos como campeonato municipal, e aí a prefeitura retomou a Olimpíada, né? E aí esse campeonato municipal se incorporou daí à Olimpíada naquela época. Então, desde a época do campeonato municipal, eu coordenando com os auxiliares, atletas auxiliares, fazendo arbitragem, né? Um ou outro professor também auxiliando, a gente promove daí a modalidade de atletismo desde aquela época, né? Mas, e dali surgem muitos talentos, né? Muitos talentos, coisas assim de pessoas às vezes que treinam muito, chega um cara lá talentoso e já supera isso aí. Porque, na verdade, o atletismo são gestos muito naturais, né? Claro que precisam ser lapidados, né, para ter um resultado superior. Mas dali surgem muitos talentos e o nosso grande material humano vem dali até hoje, né, do nosso projeto social hoje. Eu vou destacar até, Mário, porque eles são, um deles é até nosso colega de área, mas os primos escolares, né, que foram, acho que um dos primeiros, assim, dentro dessa questão social que a gente acabou trazendo para a INH, e seguiram adiante, né, e foi em descoberta. O Marcelo, no caso escolar, né, que ele era especialista na prova de 800 metros, chegou a ser campeão brasileiro, né? Chegou a fazer índice do campeonato mundial, né? Ficou de fora por um detalhe, na verdade. Mas ele foi, digamos, que eu lembro, assim, o Marcelo foi o precursor desse nosso projeto. Exatamente. Porque o nosso projeto iniciou em 2008, né? E aí em 2009 ele foi campeão brasileiro, ou seja, ele é o cara que eu falei antes, que ele serviu de espelho para os demais. Né? A partir dele, sim, surgiu muita coisa. Então, é isso que a gente precisa, né? Alguém que apareça nos holofortes para que muitos vejam que isso também é possível para os demais, né? E foi o que aconteceu. Eu retomei o caso, eu relembrei desse caso, até porque com o meu último ano da INH, antes de ir para Santa Catarina, foi 2007, e foi ali que ali está aquela questão das bolsas, que ainda estavam entrando e saindo, e no caso do atletismo, foi criada uma outra política, né? Que foi que tu hoje comanda, né? Junto com o diretor Seno, que pôde valorizar uma criança de uma camada social que não teria condição de nunca estudar numa colégio particular e ter todos que ele já tem hoje, né? Quem acompanha ele em redes sociais, por exemplo, né? O atletismo, para quem sabe utilizar o esporte, né, em geral, como um trampolim para outras oportunidades, né? E as oportunidades existem, né? O difícil, às vezes, é a gente identificar, né? O talento de ser identificado, né? Às vezes é muito mais difícil isso, né? Tem que chegar lá na frente que aquilo pode ser uma oportunidade. Na verdade, ele e outros tantos, né? Começaram no atletismo sem essa visão, né? Tão alongada, digamos assim, de possibilidades de outras portas se abrirem, né? Sim. E aquilo foi acontecendo e ele foi abraçando as oportunidades, mas muito a partir dos resultados que ele obteve. Então, primeiramente, a gente tem que ter o talento, né? E junto, não na frente nem atrás, junto a uma força de vontade, né? De autossuperação, porque atletismo é isso. É tu te superar todos os dias, né? Exato. E tu tendo isso, certamente vai ser um vencedor na vida. O Marcelo mesmo disse, professor, se não fosse tu, eu não sei o que teria acontecido comigo. Porque nós abrimos uma porta para ele lá no início, a gente nem sabia como seria o nosso projeto, né? No ano seguinte, por exemplo, a gente não sabia, cada ano era um ano, né? E mesmo assim a gente abriu uma porta para ele que ele soube abraçar muito bem, em todos os sentidos, né? Sendo uma pessoa boa e um atleta de alto nível. Eu lembro, até para que o pessoal possa... Ele era um menino... que bairro mesmo? Me ajuda? Canudos. Canudos, né? Da escola Marta Wartenberg. Marta, lá da nossa querida amiga. Ele bateu o recorde naquele primeiro ano, lembra? Iniciante, 50 metros de distância, disparado no estado. Eu lembro que passou soberbo e foi a partir já dali que tu começaste a fazer esse polimento com ele, né? Na verdade, até hoje ele é recordista da prova de 500 metros sub-12, de 600 metros sub-14 e de 800 metros no sub-18. Olha então, só. Tem muitos recordes ainda. Até hoje não é mesmo, estava verificando os recordes, né? Eu vejo que ele está aparecendo em todos ainda. Que legal, olha só que puxei o assunto. Olha só. Passou, sei lá,
12 anos, né, de que ele competiu nessa prova aí. Ele continua sendo recordista, para a gente ver o quão bom ele foi, para a idade dele naquela época. Né? E muito talento, um talento natural também, né? Mas teve a oportunidade de a partir de uma instituição abrindo espaço para ele, foi o que aconteceu. Ele abraçou e teve ótimos resultados. Hoje ele mora em São Paulo, né? Trabalha na área de esportes, tudo mais, coaching, não sei o quê. Coaching, tudo esportivo. Muito legal. Para fechar esse primeiro bloco, eu gostaria, acho que uma coisa que também muito aconteceu nesses anos e não envolve só Novo Hamburgo, porque, inclusive, a árbitra, a Luciana, comentou, esse papel que a Fundação INH faz com o atletismo mobilizou muitos professores que também gostam e, às vezes, não tinham a prática das suas aulas do atletismo para que pudesse levar ou, às vezes, descobrir algum desses talentos, né? Poderia falar um pouco sobre isso? Hoje nós temos várias escolas que a gente considera escolas parceiras do nosso projeto, né? Porque realmente o professor que gosta do atletismo, ele acaba dando um enfoque maior nas suas aulas, né? E realmente prepara os alunos para disputar a Olimpíada Escolar e reforça os convites para fazer parte do nosso projeto, né? A escola Martenberg sempre foi, a escola Afonso Pena, numa época, foi bem, Cecília Meirelles. Agora nós temos o João Goulart. Né? Então, sempre tem algumas escolas que realmente abraçam mais o projeto. Beleza. Eugênio Ritzel, muitos anos também foi. Eugênio, Nós vamos rapidinho para o intervalo e já retomamos agora, sim, falando depois do Mário, treinador, e já a respeito das competições que ele já levou e os grandes destaques dos últimos anos, que temos bastante coisa para falar. No segundo bloco. Já retornamos. A Scala é uma empresa que presta serviços de venda de suprimentos, venda de equipamentos para escritório, a manutenção e o serviço de locação de equipamentos. O nosso diferencial é toda vez que tiver necessidade de recolher o equipamento, nós emprestamos um sem custo e nós não cobramos o orçamento. Colorgraph, gráfica e editora limitada. Estamos de volta com o programa Esporte na TV, um dos mobilizadores do atletismo, tanto aqui na região como no estado do Rio Grande do Sul, professor Mário Kicofel. Mário, a nossa colega que teve aí no programa segunda-feira relembrou, vocês fizeram junto o curso de treinador da CBAT, correto? Como é que foi isso? Como é que foi? Na verdade, isso foi em 2007, né? Uhum. E esse curso é ministrado em vários estados, né? E naquele ano ele foi ministrado aqui em Porto Alegre, na Sojipa, né? E aí a federação abre algumas vagas para cada equipe indicar um treinador. Naquele ano eu fui o indicado da INH. Uhum. E foi muito importante, né? Porque na realidade tu passa a ser um treinador reconhecido treinador, né? Perante a Confederação Brasileira. Uhum. Então naquela época foi o nível 1. Não sei se tem uma reforma na nomenclatura, né? Mas é nível 1, que é um nível de treinamento de base, né? Claro. E a prof. Luciana, lá de Sapiranga, ela fez o curso comigo. Né? Então, foi bem interessante, foi uma experiência muito boa. Os
os treinadores que ministraram o curso naquela época foram os treinadores de referência no Brasil, né? Treinadores muito importantes, João Paulo, que era da área de lançamentos, o Kiyoshi, que era da área de salto. Então, foram os dois que ministraram os cursos. Até hoje, eles são referência, né, no Brasil, aí, acompanhando seleções brasileiras e tudo mais. Foi muito importante. Acho que ali foi um divisor de águas, né? Antes disso, eu era um treinador iniciando um trabalho, né? De uma maneira muito subjetiva até, e continua sendo subjetivo. O esporte é muito subjetivo, né? Mas também com muitos referenciais. Na época eu lembrava, pô, onde é que tem tão pouca referência bibliográfica a respeito do atletismo? Eu vasculhei na época, logo que eu iniciei, vasculhei as bibliotecas de todas as universidades do estado, quase, as mais próximas, pelo menos. E não tinha nada. Era material de 85, 87, coisa muito ultrapassada já. Sim. E fazendo aquele curso, a gente recebeu um material todo específico, toda uma orientação dos treinadores também muito legal, que a gente passou imediatamente a aplicar nos nossos treinamentos. Isso foi em 2007. Isso, e eu acho que daí logo em seguida, né, porque quando também, vamos mencionar, eu acabei indo volta a falar, fui para Santa Catarina trabalhar lá, tu assumes no meu lugar dentro do Conselho Técnico da Federação, correto? Isso. Correto, foi em 2007, se não me engano, né? Ou não? Foi isso aí. Eu saí ali. Na verdade, Até tu explica um pouquinho. Ela tem alguns treinadores, né? Que são referência no estado e existe um convite assim pontual assim de algumas pessoas que desenvolvem o trabalho, que tem uma metodologia mais apropriada para fazer parte do Conselho Técnico Consultivo da Federação Gaúcha. Então, o Cláudio fazia parte antes, e aí, na medida que o Cláudio saiu, eu fui convidado para fazer parte também. Então, até hoje a gente faz parte, então todas as decisões que passam pela federação, o presidente Marcos, né, ele consulta esse conselho aí. Então, é muito legal, não é uma gestão autoritária, né, onde ele vai lá e toma decisões. Sim. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, ele vai lá e consulta todos os treinadores que fazem parte desse conselho. E é bem legal, assim. Então a gente se sente realmente fazendo parte da federação, né? Fazendo parte de um processo, e é bem importante. Vendo o programa que tu viste da segunda, ela pegou a árbitra, né, a Luciana, os 3 períodos que a gente fala da federação, que era do Paulo Silva, a época que tu ainda era atleta, depois os anos de Pelotas, que foram poucos, mas foi uma época que muita coisa só acontecia lá e meio que fugiu o atletismo no final da década de 90, e na nossa retomada, daí para a Faergs, né, junto com aí o Marquinhos, comandando esses últimos 20 anos, e foi essa a proposta, né, que pudesse, entre os treinadores, junto com o presidente, organizar tanto o calendário gaúcho e poder preparar a participação nos eventos nacionais, né? É mais ou menos assim que funciona hoje. É mais ou menos assim. Na verdade, talvez, né, nas gestões passadas se via também muito a questão pessoal de cada um, né? Bem diferente da gestão atual, onde ele realmente o presidente vê o que é melhor para os clubes, não para ele, presidente, ou para a federação. O que é bom para a federação tem que ser bom para os clubes. Porque, na verdade, a federação são os clubes, né? Porque se não tem os clubes ali para desenvolver a modalidade, não tem porque existir uma federação, né? Então, é uma visão diferenciada, né? Que a gente não vê todos os dias aí em relação ao presidente de uma federação aí, importante. Daí, Mário, vamos a modalidade no estado, né? A modalidade na época estava meio devagar e realmente hoje nós temos um atletismo forte no Rio Grande do Sul, muito forte. Se eu for até ajudar com memória, na época, no máximo se brigava o Rio Grande do Sul para ficar entre os 10 do estado, né? Dos 10 do país, no caso. E hoje em dia, geralmente tem atleta nas provas. Tu pode dizer um pouco melhor até, né? Sempre temos atletas em alguma seleção, né? Sempre temos atletas em clubes gaúchos, né? Sempre tem algum atleta em destaque no Brasil, 1 ou 2 ou 5, né? Isso varia muito de geração para geração. Mas o importante é que existe um trabalho, né? Consolidado no Rio Grande do Sul, né? Muito a partir da força da federação. E tendo uma federação forte, os clubes são fortes, né? Um complementa o outro, né? Uma federação forte,
Clube Esportes e vice-versa. Certo. Muito bem. Mário, e agora vamos falar um pouquinho, até porque também dentro desse período agora, principalmente dessa última década, tivemos vários atletas destaques. Tu já citaste o Marcelo, que teve o seu índice também. Tu pode citar mais alguns aí, que alguns entraram na sonora das fotos que tu mandaste, dos títulos conquistados, das coisas que tens, né? Mas também já nesses anos teve outros que foram até disputar mundial. Quiser falar um pouco sobre isso? Sim, sim, a nossa grande participação a nível internacional veio em 2011, né? Com a Julia Schwan, competindo o Mundial Sub-18, foi em Lille, na França. Então ela chegou a ser semifinalista na prova de 100 metros rasos, né? A competição mais importante para aquela faixa etária. Ficou na verdade, ela ficou em 11º, se não me engano, pelo tempo dela. Na verdade, se ela tivesse feito na semifinal, o tempo que ela tinha feito na classificatória, ela teria ido para a final. Né? Se ela tivesse repetido o tempo das classificatórias na semifinal, ela teria se qualificado para a final. Mas é uma posição muito honrosa, né? Ali abriu muitas portas, a transmissão foi ao vivo no Sport TV. Vocês imaginam o ginásio da Fundação Evangélica, né, botando um telão e o pessoal vendo ao vivo no Sport TV, toda a escola vendo ao vivo ela correr. Foi bem rápido, né? Não matamos muita aula, porque a prova levou 12 segundos. Então, rapidinho já voltaram para a sala. É importante manter o pessoal estudando. Esse é o humor do Mário, tá? Quem não conhece, esse é o humor do Mário. Não, mas faz... Bem legal. Mas, ó, eu não sabia desse detalhe e acho que isso dentro da INH dá muita força, porque pensar todo mundo ir assistir por um atleta, poucas vezes aconteceram. Eu vou lembrar, na época nossa lá do vôlei, que a gente da parceria da Online, quando a Betina, quando o Lucas foram campeões do mundo, né, sub-19, a gente fez aqueles eventos para eles, no caso, fazendo por causa da parceria. Mas aí era uma produção de casa, natural da casa, né? Que deu o caso do horário da prova dela ser no horário justamente de aula, né? Então, foi um dia de manhã a prova dela. A prova disputada na França pegou de manhã para nós aqui. Então, tudo favoreceu, né? Sim. Fora que a Júlia também era uma menina muito querida na escola e tudo mais, né? Uma pessoa realmente de berço da INH, né? Ela não chegou lá para um ano para ser atleta, né? Como às vezes acontece. Ela realmente percorreu todo o caminho, desde o Oswaldo Cruz, né? E assim foi até o ensino médio. A Júlia, inclusive, no último ano dela, então ela recebeu uma proposta para ser uma universidade em Nova York para estudar lá, inclusive. Uau! Então ela chegou a ser capitã da equipe feminina na Universidade Americana. Isso é meio raro, né? Uma atleta estrangeira sendo a capitã da equipe de atletismo em Nova York. Que legal. Mário, não é só o atleta, não é só o atleta. Exato. Tem que ter uma postura, né? Eu ia complementar que a família dela era sempre muito presente, né? Isso também era outro detalhe, né? É uma família esportista, digamos assim, né? Sempre muito próxima dos esportes, de maneira geral. E ela, quando entrou para o atletismo, também a família acompanhou bastante. E nos últimos anos, Mário, agora, nesses últimos, o que tu pode destacar aí que já surgiu ou que vem por aí para poder a gente dar um preview, entre aspas, aí do nosso atletismo de Novo Hamburgo? Vamos falar um pouco mais recente, então, né? Na verdade, o ano passado, o ano 2019, foi um ano bem bacana para a gente. Nós tivemos resultados muito expressivos, tanto a nível estadual como a nível nacional e até alguns resultados internacionais. O ano passado, no estado, a gente conquistou 5 títulos estaduais, né? Conquistou, inclusive, um estadual sub-20, que foi inédito para nós. Normalmente, quem domina as competições sub-20 é a Sojipa. Sojipa, né? Tem trabalha com atletas adultos, então tem continuidade, né? Então, até o treinador na época, o Arataca, né, me convidou, parabéns, hein? Não é fácil ganhar da Sojipa. E realmente, a gente conquistou o título masculino lá e ela ficou em segundo no feminino. Então, realmente foi um ano muito bom. Conquistamos no Sub-18, no Sub-16, no Sub-14, no Sub-12. Praticamente todas as categorias a gente teve um título estadual.
né? Foi bem bom assim, o ano passado. Que... Então a gente esperava esse ano, né, ter resultados melhores ainda. Uhum. Pena, realmente, esse ano seria um ano chave para a gente, com competições muito importantes, com o Sul-Americano Sub-18, com o Sul-Americano Sub-23, com o Mundial Sub-20. Né? Então, tudo isso agora ficou postergado. Em meio ao coronavírus. Né? Uma pergunta. Tem sido feito algum tipo de treinamento, alguma orientação? Ou eles ficam dentro da... Pode... Eles receberam digamos, recomendações, né, de se manter em atividade. Uhum. A gente fazer um treinamento muito forte, né? Sim. Um período que a gente sabe que não vai ter competição. A gente fica gastando uma lenha, né, desnecessária. Daí quando tiver que botar a lenha no fogo mesmo, não tem mais. A gente não consegue se manter num alto nível de performance por muito tempo. Então a gente precisa ter um calendário para a gente poder organizar um treino mais específico, visando as competições mais importantes. E, infelizmente, a gente não tem absolutamente nada disso ainda, né? Então, certamente, né? A hora que a gente voltar a treinar e surgir um calendário, a gente vai realmente trabalhar um pouco mais específico. Mas agora eles têm a orientação de se manterem ativos, né? Com corridas, com exercícios de fortalecimento local, mas não tem por que agora a gente também exigir muito deles enquanto não tiver, né, um norte. A gente está sem o norte nenhum, por enquanto. Nenhuma luz no fim do túnel. Pois é. Então, sem competições, o calendário, mês após mês, a federação nos envia um comunicado dizendo que as competições que estavam marcadas para esse mês estão canceladas ou transferidas, né, sem data prevista. Então, está bem complicado. Muitos sonhos, né, de alguns atletas, e meu também, né, como treinador. O sonho dos atletas é o meu sonho. Na verdade, é bem assim que eu lido, né? A gente faz de tudo para que o atleta atinja seu objetivo. Então, muitos sonhos estão... Não vou dizer, até pior do que adiados, alguns estão até cancelados, sendo bem realista, né? Por causa da idade, né? Sub-20, por exemplo, Foge da idade. Por idade, porque, por exemplo, o Mundial Sub-20, o atleta que vai estar no ano de Sub-20, ele passou o ano já não é mais, então ele fica fora. E o campeonato acontece só de 2 em 2 anos. A mesma coisa no Sul-Americano. Então, quer dizer, realmente são sonhos que passaram, então tem que visar outros sonhos, né? Tá certo. Então, quanto mais velho o atleta é, mais difícil é de chegar no topo. Essa é a verdade. É onde passa a ser o diferencial, toda uma estrutura, um talento. Então, uma pena. Mas não vamos baixar a cabeça aí. Na frente vem mais coisas. Mário, vou pedir desculpa, mas infelizmente o tempo já esgotou, tá? Já passamos da meia hora. Mas eu queria, para encerrar, que tu mandasse uma mensagem aí para o programa, para o telespectador, para os teus atletas, colegas. Uma mensagem final aí do professor Mário. Na verdade, eu, como treinador de atletismo, tenho que falar de atletismo, né? No país da bola, né? Onde se joga muito com a bola, os alunos, desde a base, adoram jogos coletivos, também existe o atletismo. O atletismo pode mudar rumos de vida. Tá? Porque é uma oportunidade que é uma coisa que depende só de você mesmo, né? Com sua superação, com o seu talento, né? Então, fica o recado até para os professores de educação física, ó, estimulem os atletas para modalidades individuais também. E aqui no Novo Hamburgo a gente tem a oportunidade de estar ofertando o atletismo gratuitamente para os alunos da rede pública. Tá? Então, o recado final é esse: atletismo é um bom caminho, certo? Beleza, olha o recado aí, pessoal. Todo mundo, tanto professores, alunos, crianças, jovens, presta atenção quando retomarmos as atividades. Nem que seja, a gente vai dar um toque, ó. Mário mandou avisar. Quem quiser lá treinar, vai lá na NH que vai ter o seu espaço, porque é um trabalho muito bem realizado. Mário, do coração agradeço a participação. Valeu, Cláudio. Na volta, tá? Quando tudo voltar ao normal, vamos fazer um mais daquela questão de treinamento, dados, etc. Mas hoje foi um ótimo para dar um start teu, mostrar para a comunidade aí mais ainda do que a INH vem fazendo, tu fazendo como profissional e destacando o atletismo aqui na nossa região. Eu agradeço de coração. Obrigado pelo convite. Eu agradeço de coração, muito obrigado. A todos os nossos telespectadores, muito obrigado.